Cláudio Prisco Paraíso, enquanto isso a gente percebe uma movimentação do governo tentando aí se aproximar novamente dos deputados, inclusive para tentar frear esse processo de impeachment. É tarde, Prisco, para o governador tentar uma aproximação com os deputados ou ainda dá tempo? Muito boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Não, tarde não é. Claro que não, porque a CPI entra em funcionamento hoje. Ainda há tempo exequível, mas precisa haver o start. E, pelo visto, o start já foi dado, porque o novo secretário da Casa Civil, a quem cabe coordenar as ações de governo, mas, ao mesmo tempo, fazer a interlocução com a Assembleia, já se encontra no Legislativo desde as 11 da manhã, no que faz muito bem. Agora, é impossível uma pessoa só se encarregar de toda essa missão. Talvez por isso ele tenha escolhido, e muito bem, o seu auxiliar, o seu secretário adjunto, que responde pelo nome de Juliano Chiodelli, que era o presidente da Junta Comercial de Santa Catarina, um rapaz, sem dúvida nenhuma, muito trabalhador e que é muito jeitoso e muito reto nas conversas e nos encaminhamentos, e isso poderá ajudar, formando ali na Casa Civil uma dobradinha de conduta reta e de atuação efetiva. Ainda assim, repito, seria o momento de Carlos Moisés dar mais uma mexida no colegiado, ampliar as mudanças e aí colocar mais alguns nomes de porte, de visibilidade, para dar uma encorpada no governo. Essa que é a grande verdade. Mas, de qualquer maneira, o start dado por Armando João da Silva Júnior já é positivo. O fato de já procurar a Assembleia no dia em que a CPI vai entrar em funcionamento. E essa CPI tem que funcionar em plenitude, assim como a Força Tarefa, o GAECO, que estão também avançando, buscando informações detalhadas. E agora já começam a surgir as contradições, tudo mais. Por exemplo, o celular entregue por Douglas Borba ao GAECO não consta uma mensagem de texto que ele enviou a Márcia Pauli, dizendo que o advogado Leandro Barros iria procurá-la. Ele apagou do seu celular, mas está lá no celular de Pauli. Por que apagou? Por que razão? Sendo ele advogado? Um equívoco brutal. E não é só isso. Agora começam a surgir os elementos que vão ser colhidos em computadores, em celulares, em mensagens de texto, de voz, as contradições entre as várias manifestações. E um detalhe, não são apenas agentes políticos aqui de Santa Catarina que estão sendo investigados, também lá do Rio de Janeiro. Pelo visto, foi uma máfia que se criou aí, talvez envolvendo outros estados, para favorecer aqui e ali agentes públicos e políticos mal intencionados. Para se ter uma ideia, a DEIC já percebeu que da operação de compra dos respiradores, totalizando 33 milhões, pago antecipadamente e sem garantias, já foi possível verificar o seguinte, que 16 milhões era comissão, era propina. Ou seja, foi superfaturado 100%, para que 100% fosse para a compra e os outros 100% para propina, para comissão. Claro que para a empresa que vendeu e para os agentes políticos daqui, do Rio e de algum outro lugar, que iriam auferir lucros ilícitos com essa operação em plena pandemia, em que nós temos que oferecer os equipamentos para a população desprotegida, apavorada, preocupada, ansiosa com o avanço do coronavírus. E o cidadão tem o atrevimento, a petulância de avançar sobre um processo sagrado de atendimento à saúde da população. Essas figuras estão mais sujas do que pau de galinheiro e vão ter que responder nas barras da justiça. Agora, é fundamental também
que possamos avançar em relação a eventuais outros envolvidos na administração pública e fora dela, aqui em Santa Catarina e fora do território catarinense. Claro, o controlador-geral do Estado, professor Luiz Felipe Ferreira, lavou as mãos. Olha, foi lá no GAECO e já deixou claro que também vinha sendo pressionado por Douglas Borba, o mesmo que outros 2 secretários já haviam feito também. Elton Zeferino, já desembarcado da Saúde, exemplo Borba, da Casa Civil, e também o da Administração, Jorge Tasca. Ou seja, o cerco sobre Borba é grande. Mas fica só aí? Ou tinha outras pessoas que integram a administração estadual que estavam envolvidas? Isso tudo, meu caro Fernando, só com o desenrolar dos acontecimentos. Muito obrigado, Prisco, pela informação. Cláudio Prisco acompanhando dos fatos. Ele volta no SBT News com a Bruna Radke e os detalhes ainda do dia corrido na Assembleia Legislativa, que vai ser nesta terça-feira, com a chegada de um novo pedido de impeachment, com a CPI e, claro, as investigações nesta força-tarefa. Bom, assim a gente encerra o assunto neste momento dos respiradores. O SBT Meio Dia mostrou aqui a entrevista com o delegado responsável pelas investigações na DEIC, reportagem da Ana Vaz detalhando o esquema através das informações que foram divulgadas pela Justiça. Também ouvimos um dos citados, o Leandro de Barros. Mostramos todas as informações ao vivo da Assembleia Legislativa, a movimentação no Parlamento Catarinense e fechamos com o comentário de Cláudio Prisco Paraíso analisando os fatos. O SBT Meio Dia procurou também os investigados nas reportagens produzidas aqui. Por nota, a assessoria de Pedro Nascimento de Araújo, administrador da empresa Veigamed, disse que os advogados ainda estão analisando o processo, mas afirma que Giliardi Gerente e Fábio de Ambrósio Guasti não respondem pela Veigamed, o que contraria os autos do Ministério Público. Ele também diz que repudia todas as acusações e que não compactua com as práticas de corrupção. A assessoria também afirma que o primeiro lote com 50 respiradores chegou há pouco em São Paulo e deve vir a Santa Catarina amanhã. Nós também entramos em contato com o ex-chefe da Casa Civil de Santa Catarina, Douglas Borba, e também com os advogados investigados, mas até agora não tivemos retorno.